Então, falando de estrutura psicológica, não podemos esquecer, não devemos esquecer que as pessoas, elas são diferentes. Elas, embora tenham tido a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, mas as pessoas têm uma estrutura emocional diferente. E não devemos esquecer que por isso mesmo a gente tem que aceitar as diferenças entre as pessoas. Ninguém tem a obrigação a ser igual a ninguém, nem a ser aquilo que nos é ensinado a ser, porque a gente procura, né? Devemos seguir os bons conselhos, mas muitas vezes tem coisas que não se enquadram e a gente tem que entender isso com os gostos das pessoas, né? As pessoas têm gostos, elas têm escolhas, elas têm preferências e a gente deve respeitar isso. Falando disso, porque no vídeo anterior eu falei sobre depressão, né? A estrutura mental mais frágil, né? Tem pessoas que têm estrutura mental mais frágil e fica difícil das outras pessoas que não têm um certo conhecimento sobre a mente entender por que aquela pessoa aí muitas vezes diz, não, isso é besteira, isso não é sério. É sério sim, isso é muito sério e a gente deve respeitar. Cada pessoa tem os seus gostos, tem as suas escolhas e muitas vezes a gente não quer entender que aquele problema que não é tão sério para a gente, é sério para aquela pessoa. Muitas vezes a gente não sente aquilo tão forte na nossa emoção, mas aquela outra pessoa sente. Por quê? Eu não entendo. Muita gente diz isso, eu não entendo por quê que essa pessoa acha que isso é um bicho de 7 cabeças e na verdade é uma coisa tão simples. Para ela é uma coisa simples, para outra pessoa não é uma coisa simples, não é uma coisa aceitável e muitas vezes não é algo suportável. Então, devemos compreender mais, nos apropriar de conhecimento. Alguém tem culpa? Não. É a própria vida, é a dinâmica da vida. Nós não temos culpa de não perceber que alguém próximo estava precisando de ajuda, não temos culpa. Mas a gente poderia, isso aí é uma opção, a gente poderia procurar mais conhecimento para compreender tanto a gente quanto o outro. Mas isso aí é uma coisa que ninguém pode determinar, é a escolha de cada pessoa. E é isso, a gente deve conviver respeitando a escolha de cada pessoa, que às vezes a gente precisa de uma certa maturidade para conseguir. Ninguém consegue assim do nada. Ninguém consegue assim na juventude, muitas vezes. A gente precisa ter experiência, precisa ter maturidade para entender as escolhas do outro. Espero ter ajudado.